Deus que guerreia as nossas guerras. Você sabia que você tem um Deus que guerreia as suas guerras? Ah, Márcia, mas porque Deus guerreia as minhas guerras, eu não preciso mais fazer nada. Será que é assim? Vamos aprender com essa palavra de hoje o que nós devemos fazer mediante as situações adversas que nós enfrentamos. O que nós podemos fazer para que nós possamos obter vitória. E todos os dias nós passamos alguma dificuldade, todos os dias nós somos tentados a naufragar na fé. E nesse vídeo de hoje eu quero trazer para você uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança para você que está se encontrando triste, desanimado, angustiado, você que está se vendo no meio do olho do furacão, você que olha para o lado, olha para o outro, não sabe nem por onde recomeçar e nem de que forma recomeçar. E eu quero trazer essa palavra para você também, que você está tão focado no problema, que você até esqueceu que você tem um Deus que guerreia suas batalhas. Você está tão focado no problema que você esqueceu de convidar esse Deus para pelejar essa guerra por você. Amém? Então vamos aprender um pouquinho com a palavra de hoje, que se encontra no livro de 2 Crônicas, no seu capítulo 32, no seu versículo 1, que diz assim: depois dessas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus homens valentes para que se tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também os ribeiros que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele se animou e edificou todo o muro quebrado, até as torres, e levantou outro muro por fora. E fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs capitão de guerra sobre o povo, e reuniu-os na praça da porta da cidade. E falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com eles. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas batalhas. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Então, nessa história, ela nos mostra vários pontos estratégicos mediante a uma batalha, mediante aos problemas, mediante as dificuldades. O que acontece? O primeiro ponto delas é: não basta só ver o problema. Nós temos que tomar uma atitude, nós temos que ter uma ação. Olha o que aconteceu. O rei Ezequias observou que Jerusalém ia ser invadida. Então o que ele fez? Ele observou e teve uma ação. Ele teve um movimento, ele teve uma atitude. Qual foi a atitude dele? A atitude dele foi ir ouvir conselhos. Então ele foi ouvir conselhos de outras pessoas também. Então qual é o segundo ponto aqui que nós aprendemos? Que ninguém vence batalha sozinho. Que pessoas precisam de pessoas. E que a gente não sabe tudo. E que a gente não tem todo o conhecimento. E às vezes a gente vai precisar buscar de outras pessoas.
Então, o que que acontece? Uma das estratégias do adversário é nos fazer distanciarmos das pessoas que vão ser bênçãos nas nossas vidas, ou nos fazer nos isolarmos, porque quando nós nos isolamos, nós somos presas fáceis para o adversário, porque a gente fica mais vulnerável. Então, o que que acontece? Nós precisamos entender isso. Pessoas precisam de pessoas. E nós não dominamos todas as áreas. Tem áreas de conhecimento que nós não temos. E às vezes a gente vai ter que buscar conselho de outras pessoas. E esse rei foi buscar conselho com outras pessoas, mesmo sendo rei, mesmo sendo uma autoridade. Ou seja, naquele momento ele estava colocando-se totalmente dependente de Deus e entendendo, eu não sei tudo, eu não domino tudo, então eu vou ouvir outras pessoas também. O que eu posso fazer para dificultar o ambiente para o meu inimigo? E o que ele fez? Ele ouviu os conselhos, e os conselhos foram: tapa as fontes de águas. E o rei prontamente ajuntou o povo e começaram a tampar as fontes de águas. Mas por que eles estavam tapando as fontes de águas? Porque, porventura, o inimigo chegaria lá, eles já estavam acampados lá, eles não iam achar aquele ambiente favorável, porque eles iam ter que sair para buscar água em outro lugar. Então, eles estavam tornando o ambiente do inimigo de uma forma que eles não se sentissem à vontade ali, de uma forma que eles pudessem passar por ali e não ficar por muito tempo. Ou seja, dificultando o ambiente para o inimigo. E agora, o que o rei começa a fazer com o povo? Ele começa a reconstruir esses muros que estavam quebrados. E agora ele constrói um outro muro por fora e começa a preparar armas e escudos para todos eles. Ou seja, o que significa esse levantar os muros? Se colocar de pé, se colocar na posição. Restaurar esses muros significa tapar as brechas. Vamos tapar as brechas. Vamos fechar a porta que dá acesso ao inimigo. Então isso para eu e para você nesse dia de hoje. Vamos dificultar o ambiente para o inimigo. Não vamos deixar a porta aberta. Vamos levantar os muros. Vamos colocar... E ainda ele colocou outro muro por fora. Ou seja, vamos dobrar. Vamos trazer reforço para que o inimigo não tenha acesso facilitado a nós. E aí o que acontece? O rei observou que ia ser invadido. Ele teve uma ação. O primeiro ponto, ele teve uma ação. O segundo, ele foi buscar conselhos, ou seja, não domino tudo, não sei tudo, pessoas precisam de pessoas. O terceiro, vamos tapar as brechas, vamos fechar a porta que dá acesso ao inimigo. E quantas das vezes na nossa vida, nós até vemos o problema, não tomamos uma atitude perante o problema e deixamos a porta aberta e o inimigo tem total acesso àquilo. Então não é porque Deus guerreia as nossas guerras, não é porque Deus guerreia as nossas batalhas que nós temos que ficar de braços cruzados. Aquilo que está no nosso alcance para fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que está no nosso alcance para fazer, só eu e você podemos fazer. E Deus, ele entra com sobrenatural. Ele entra naquilo que está fora do nosso alcance. Então esse rei começou a se blindar, ele começou a preparar o povo para uma guerra. E aí o que acontece? E olha que coisa linda, depois que ele fez tudo isso, ele acalmou o povo. Ele trouxe uma palavra que trouxe calma. Ele assegurou o povo que o que estava com eles era muito maior. Por mais que eles estão vindo fardados até o dente, por mais que eles tenham talvez mais recurso que nós, por mais que talvez as armas deles sejam melhor do que as nossas, eles estão apoiados no braço de carne, mas nós não. Nós estamos apoiados no nosso Senhor. A nossa força não está naquilo que nós fazemos, a nossa força está no Senhor. E o nosso Deus não perde batalha. E qual foi a atitude do povo? O povo descansou. O exército é grande. Eles estão fardados, talvez eles tenham até recursos mais do que nós, mas há um maior conosco. E esse maior conosco, ele não perde batalha. Ele não perde batalha. E o povo descansou, porque quem passou isso para eles passou confiança, passou com convicção, com certeza. E olha que coisa linda, no versículo, olha como termina essa história. No versículo
no capítulo 32, no seu versículo 21, diz assim: Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes, e os líderes e os capitões no arraial da Síria. Envergonhado, voltou à sua terra e, entrando na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos e de todos os lados os guiou. Ou seja, esse rei afrontou o povo de Deus. Esse rei disse assim, se você ler o capítulo 32 todo, ele disse assim, quem é o seu Deus que poderia, porventura, livrar vocês das minhas mãos? Ele afrontou o povo de Deus. Mas só que quem tomou essa batalha para si foi o Senhor. E aí o que acontece? O Senhor manda um anjo, e esse anjo destrói tudo, e o povo de Deus sai vitorioso. E a palavra de Deus diz que de todos os lados o Senhor os guiou. Nós temos um Deus que nos guia de todos os lados. De todos os lados. E nós temos um Deus que guerreia as nossas guerras. Então essa é a palavra para o nosso dia de hoje. Comece a tapar as brechas, comece a levantar os muros, comece a dificultar o ambiente para o inimigo, porque às vezes a gente deixa a porta aberta para ele, às vezes nós deixamos o muro quebrado, ou seja, nós deixamos as brechas abertas, e o inimigo tem total liberdade para agir nas nossas vidas. Mas quando nós começamos a nos colocar de pé, e quando nós começamos a dificultar o ambiente para ele, ele vai tentar entrar no teu casamento, ele vai olhar e vai dizer assim, ali eu não posso porque tem uma mulher que ora. Ele vai tentar agir na sua empresa e ele vai olhar para ali e vai dizer ali eu não posso porque tem um homem de Deus que ele não se dobra, que ele não se corrompe. Então nessa vida, nesse dia, que nós possamos fazer uma autoanálise e olhar para a nossa vida e refletir aonde que o inimigo tem encontrado a porta aberta. Aonde eu preciso tapar as fontes de águas para que ele não possa mais atuar na minha vida. Aonde eu posso reconstruir os muros. Ou seja, que brechas são essas que eu estou deixando aberta que o inimigo tem total acesso na minha vida. Que nós possamos nos levantar e começar a tapar as fontes de água, dificultar o ambiente para o inimigo, para que ele não venha se sentir confortável na nossa vida, para que ele venha se bater de retirada, para que ele possa olhar para nós e dizer, ali eu não posso porque é um homem ou uma mulher de Deus, ali eu não posso agir mais porque a porta está fechada. Outrora, essa pessoa vivia uma vida que não agradava a Deus, mas agora a porta está fechada e eu não tenho mais acesso. Então que nós possamos fazer uma autoanálise nesse dia e nos perguntar aonde eu preciso tapar as brechas, aonde eu tenho deixado as portas abertas. Deus, ele guerreia as nossas batalhas, mas aquilo que eu e você temos que fazer, ele não vai fazer. E nós temos um exemplo disso bem claro na ressurreição de Lázaro. O mesmo Jesus que ressuscitou o morto, ele podia tirar a pedra. Mas ele disse para aquela multidão, tirai a pedra. Ou seja, aquilo que é para vocês fazer, vocês têm que fazer. E o sobrenatural deixa comigo. O impossível deixa comigo. Aonde não há mais recurso, deixa comigo. Aonde a mão da medicina não alcança, deixa comigo. Então nós precisamos refletir. Faça uma autoanálise hoje e reflita aonde o inimigo tem encontrado acesso na minha vida. E aonde eu preciso tapar essas fontes de água. E aonde eu preciso reconstruir um muro. E aonde eu preciso colocar um muro para o lado de fora. Onde eu preciso reforçar o cuidado. Então essa é a palavra para nós. Entenda algo, pessoas precisam de pessoas. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Nós precisamos de pessoas. E uma frase que eu ouvi esses dias que eu achei linda é: a palavra de Deus também está na boca do meu irmão. Por isso que nós precisamos viver em comunhão. Por isso que nós precisamos de pessoas. Porque às vezes algo que você está vivenciando, às vezes um conselho, uma sugestão, vai fazer toda a diferença na sua vida. E nós precisamos reconhecer, não somos bons em tudo. Não dominamos todas as áreas. Mesmo um rei, dotado de conhecimento e sabedoria, ele foi pedir conselhos. Então nós precisamos refletir
E a gente só pede conselhos e ouve sugestões quando nós somos pessoas humildes. Então essa é a palavra que nós aprendemos no dia de hoje. Nós temos um Deus que guerreia as nossas guerras.